Olá, bem-vindos ao projeto Era uma Vez. Esse projeto consiste em vídeos curtos, objetivos e bem didáticos sobre alguns capítulos de livros importantes para o entendimento do pensamento liberal. Na primeira edição, nós estudamos esse livro aqui, Menos Estado e Mais Liberdade, e nós aprendemos sobre o essencial do pensamento do Hayek. Nessa segunda edição, nós vamos estudar o livro As 6 Lições, de Ludwig von Mises, o economista mais influente da Escola Austríaca de Economia, que foi inclusive professor do Hayek. Das 6 lições, eu escolhi 3 para a gente estudar. E nós vamos começar com a primeira lição, que é o capitalismo. Mas antes da gente começar, clica aqui nesses botões bem capitalistas, se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo. Agora sim, roda a vinheta. O objetivo dessa primeira lição é desmistificar tudo aquilo que a gente aprendeu sobre o que é o capitalismo. O Mises afirma, inclusive, que os primeiros historiadores do capitalismo falsearam a história. Bom, então vamos lá. Antes do capitalismo, o que existia era o feudalismo. Lembra que a gente aprendeu na escola como é que funcionava essa sociedade feudal? Era uma sociedade que se desenvolvia eminentemente no campo e essa sociedade era composta dos reis, dos senhores feudais, dos servos. Havia até alguma atividade industrial incipiente, mas só quem tinha acesso aos bens produzidos pela indústria da época eram os ricos. E no feudalismo não existia o que a gente chama de mobilidade social. O que é isso? Você não conseguia mudar de classe social. Você não podia mudar de classe social. Então, você nasceu nobre, você morre nobre. Você nasceu pobre, morre pobre. Não tinha como você ascender de classe social. Só que no século XVIII as coisas começaram a mudar. Houve um aumento populacional no campo. E o que fazer com essa população rural, pobre, sem terras herdadas, sem ocupação e sem acesso aos bens produzidos pela indústria da época? Essa foi uma questão na Inglaterra do século XVIII. E ao mesmo tempo, a Inglaterra passava por uma escassez de matéria-prima. O que aconteceu foi que essa população passou a se agrupar em pequenos negócios, justamente para atender as demandas dessa população que não tinha acesso aos bens e serviços produzidos na época. Lembra que só quem tinha acesso eram os ricos? Então, e esse é o nascimento do comércio, o nascimento do capitalismo. Esses pequenos grupos produziam bens e serviços mais baratos, justamente para atender as massas. E é essa a essência do capitalismo, a produção para as massas. Portanto, a grande diferença entre feudalismo e capitalismo é que no feudalismo a produção era quase que exclusivamente para os ricos, ela atendia a um pequeno grupo. Já o capitalismo é um sistema de produção em massa. É com o capitalismo que as massas passam a ter acesso a bens e serviços. Isso precisa ficar muito claro, gente. Foi o capitalismo que democratizou o acesso das massas aos bens e serviços. Bom, vamos lembrar que a gente está no século XVIII, tá? Então o comércio foi se desenvolvendo, as atividades negociais foram se aprimorando. E o que aconteceu aí no século XVIII? A Revolução Industrial. As pessoas que trabalhavam no campo, os servos, passaram a migrar para as cidades para trabalhar nas fábricas, até porque as fábricas pagavam salários mais altos do que esses servos ganhavam lá no campo. E é aí que surgiu a crítica ao capitalismo. Olha só isso aqui. A aristocracia rural não gostou nada de estar perdendo seus servos para as fábricas, não é mesmo? Porque eles teriam que pagar salários mais altos para essa galera voltar. Então não era do interesse deles. E foi aí que nasceu a crítica ao capitalismo. Nasceu do interesse dessa aristocracia rural de manter esses servos no campo. Então, eles começaram a criticar a vida dos trabalhadores na cidade, dos trabalhadores da indústria, que era uma vida muito precária, que as condições eram subhumanas e toda aquela série de críticas ao capitalismo que a gente aprendeu na escola. Mas a verdade é que as condições subhumanas eram pretéritas ao capitalismo. As mulheres que iam trabalhar nas fábricas, elas não estavam abandonando as suas cozinhas repletas de comida. Não, elas estavam passando fome. E as crianças também.
E a prova disso é que na Revolução Industrial Inglesa, de 1760 a 1830, a população do país dobrou. Isso significa que essas mulheres, as crianças, elas não morreram no processo. Então, o capitalismo elevou o padrão de vida das pessoas e ele possibilitou um aumento populacional sem precedentes e um aumento populacional acompanhado de um aumento da produtividade. Na Inglaterra do século XVIII, o território só podia dar sustento a 6 milhões de pessoas. Hoje, mais de 50 milhões de pessoas desfrutam de um padrão de vida muito superior aos ricos da época. Hoje, nos países capitalistas, há relativamente pouca diferença entre as classes mais altas e as classes mais baixas. Ambas têm roupas, alimento, abrigo, não necessariamente nas mesmas condições e na mesma qualidade, mas antes do capitalismo, a diferença era o fato de que uma tinha sapato e a outra não. Hoje, nos Estados Unidos, mais de 50% das pessoas têm casa ou apartamento próprio. E a diferença entre ricos e pobres nos Estados Unidos, muitas vezes, é o fato de um ter um Chevrolet e o outro ter um Cadillac, mas ambos têm carro. Por fim, vamos falar sobre a acumulação de capital, o terror dos marxistas. Gente, acumular capital nada mais é do que poupar. É você não gastar tudo que você ganha, é você ter uma poupança. E poupança significa benefícios para aqueles que querem produzir ou receber salários. Como é que funciona? Quando você tem uma poupança e você coloca esse dinheiro num banco ou numa companhia de seguros, você está confiando esse dinheiro a um empresário. E a partir desse dinheiro que você colocou lá, esse empresário vai poder expandir os seus negócios, as suas atividades ou investir em um projeto que estava parado justamente por falta desse capital. E qual que é o destino desse capital? A contratação de trabalhadores e aquisição de matéria-prima. E como a demanda por trabalhadores e matéria-prima aumentou, os preços vão aumentar também, o valor do salário e o valor dessa matéria-prima. Então percebam, antes mesmo da pessoa que fez o investimento receber algum retorno, os salários dos trabalhadores já aumentaram e o valor da matéria-prima também. Perceberam só o benefício da acumulação de capital? Então, o capitalismo vai melhorando a vida das pessoas também a partir da acumulação de capital. Mas os marxistas se recusam a encarar esse fato. E para Karl Marx, o capitalismo de forma alguma consegue melhorar o padrão de vida das pessoas. O Marx defendia que não adianta você aumentar os salários dos trabalhadores, porque a partir do momento que esse trabalhador passa a receber mais, ele vai ter mais filhos. E aí esses filhos vão crescer, procurar emprego também, e com esse aumento da oferta de mão de obra de trabalhadores, o preço do salário vai cair. Então não adianta você trabalhar para aumentar os salários. Essa é a tal da lei de ferro dos salários. Qual que seria então a solução que o Karl Marx oferece para melhorar o padrão de vida das pessoas? É abolir a propriedade privada dos meios de produção e passar o controle para o governo. Mas a história mostrou que Karl Marx estava errado e não existe um país capitalista em que o padrão de vida das pessoas não tenha se elevado. A grande questão é que o Karl Marx não considerava que o ser humano tem outras necessidades e desejos além de se reproduzir e de se alimentar. A gente não faz só isso. O aumento dos salários gera sim um aumento populacional, mas ele também eleva o padrão de vida das pessoas. E essa elevação do padrão de vida se fundamenta justamente na disponibilidade de capital. O Mises ilustra essa questão com o exemplo da Índia, e é assim também que ele encerra essa lição. Lá foram introduzidos métodos de combate a doenças contagiosas. A consequência foi um aumento populacional. Mas como esse aumento populacional não foi acompanhado de disponibilidade de capital, o que aconteceu foi um agravamento da miséria. Portanto, quanto mais capital investido você tem no país, mais próspero ele é. E melhor é a condição de vida das pessoas. E viva o capitalismo!